Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindo ao poderoso governo de Deus sobre essa terra. Bem-vindo ao seu melhor dia. Deuses, completo, suprido em tudo, porque você é especial, um tesouro é o vaso de barro. Vamos louvar, vamos agradecê-lo com a sua ciência, vamos declarar e confessar a nossa posição. Papai. Você é especial, tesouro em vaso de barro. Você é um Espírito igual a Deus. Eu sei que por muito tempo tu vivias a pensar que estavas muito longe da graça de Deus. Olha, hoje Evangelho que traz a luz e dissipa a escuridão do desconhecimento e te mostra a verdade que os profetas ensinaram e não puderam conhecer. Você é especial, o filho amado. Deus te escolheu para ouvir toda a verdade. Cidadão Escolhido para viver o seu governo poderoso, governo. Graças, papai, é pela tua graça, pelo teu amor, porque tu nos mostrou a nossa verdadeira identidade, que somos deuses, que somos um Espírito contigo. Papai. Mas hoje podes ouvir o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho da incircuncisão. A escuridão do desconhecimento que te mostra a verdade que os profetas ensinaram e não puderam conhecer. Você é especial, o filho amado. Deus te escolheu para ouvir toda a verdade. Cidadão Escolhido para viver o seu governo
cidadão escolhido para viver no seu governo, governo poderoso, governo de Deus, de seus predestinados, salvos para sempre. Se puderes crer. Isso é assim, abençoado. Isso é assim, nós somos igual a Deus. Unimos ao Senhor pela sua palavra. Somos um espírito com Ele. Assim é, vamos louvar. Que somos sua réplica. Graças, papai. Porque somos igual a ti. Andamos como tal, papai. Andamos de acordo com a nossa posição, Senhor. E por isso, uma só voz, igreja. Vamos louvar, vamos cantar. Fica comigo. Que sou igual a ti, igual a mim. Graças, papai. Tua palavra diz assim: oh, tu és como eu, tão idêntico. a meu espírito aqui, A tua imagem fui criado, a tua semelhança sou, sem ruga e sem mancha, e de glória em glória vou. Não temos diferença a tudo que há em ti. É exatamente o que há em mim. E por tuas misericórdias já não tenho que pedir, pois puseste tua justiça em meu viver. Sou a réplica idêntica. Que lindo, papai. Papai, obrigado por a cada dia, papai, nós nos levantarmos, confessarmos que somos deuses e andarmos como tal, papai, pelo teu evangelho. É o motivo, papai, de nós cantarmos esse louvor. Assim é. Diga comigo. Eu sou igual a ti. Confessa. Tu igual a tua palavra. tua palavra diz assim: Oh, tu és como eu, tão idêntico. Papai, a meu espírito aqui, a tua imagem foi criado, a tua semelhança sou, sem ruga e sem mancha, e de glória em glória vou. Não temos diferença a tudo que há em ti. É exatamente o que há em mim. E por tuas misericórdias já não tenho que pedir, pois puseste tua justiça em meu viver.
réplica idêntica a ti. Sou a réplica idêntica a ti. Sou a réplica idêntica a ti. Isso é a verdade, pessoal. É quando as estrelas juntas cantavam, nós estávamos lá. Antes da fundação do mundo. Quando tu fundava a terra, que lindo! Desde lá te dava toda a glória, muito antes que existisse este mundo. Me criastes para honra e tributo, soberano Deus, majestoso é teu nome. Papai. Soberano Deus, és nossa firme torre. Te exaltamos por teu grande conhecimento e por teu amor que é eterno e sem fim. Papai, quando tu fundava a terra, papai, desde lá te dava toda a glória, muito antes que existisse este mundo. Me criastes para a honra e tributo, soberano Deus, majestoso é Teu nome. Papai. Soberano Deus, és nossa firme torre. Te exaltamos por teu grande conhecimento e por teu amor que é eterno. Soberano Deus, majestoso é teu nome. Soberano Deus, és nossa firme torre. Te exaltamos por teu grande conhecimento e por teu amor que é eterno e sem fim. E por teu amor, e por teu amor que é eterno e sem fim. E por teu amor que é eterno e sem fim. Papai. Graças, Senhor, porque temos o privilégio de te louvar como igreja, de te aplaudir, de te exaltar com nossas vozes e instrumentos. Temos tua mente e estamos crescendo em tua graça porque somos teus filhos, teus eleitos para reinar em vida. O Senhor é o único Deus e Rei grande sobre tudo. Em tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Teu também é o mar, e tuas mãos formaram a terra seca. Graças pela vida maravilhosa e por teu ensino que nos faz reinar. Nossos lábios não se fecharão, para sempre te exaltaremos.
Graças por tua graça, Senhor. E ela nos basta para crescermos rumo à transformação de nossos corpos mortais, nossa maior herança. Graças, 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 Senhor. Chega de mentiras e religiosidade. Vamos falar a verdade. Você pensa que tem que aceitar a Jesus para ser salvo? As religiões ensinam isso. Mas o Evangelho da Graça, escrito pelo apóstolo Paulo, afirma que antes mesmo de você nascer em carne, você já tinha sido eleito por Deus. Esta é a verdade. Por isso, o próprio Jesus disse a seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês antes mesmo da fundação do mundo e dei minha vida por vocês. Agora, através do Evangelho de Cristo ressuscitado, tua mente está sendo iluminada para entender que já és um abençoado, santo, justo e perfeito em espírito diante do Senhor. Creia nisso, viva isso e desfrute da graça preciosa com limpa consciência, sem pecado, sem diabo e abençoado. Reine em sua vida todos os dias com saúde e prosperidade. Viva a graça de Deus! Aquele que está sendo ensinado na palavra, faça participante de toda coisa boa aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Assim que, conforme tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Consciência limpa, com uma manhã segura. Barros na carne, mas nos olhos tesouros. No espírito escondidos, amores e outros louros. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do espírito em transformação. Uma jornada calma, sem hesitação.
Buscamos o que é eterno, resistindo às dores, enraizados na fé que nunca vacila. Na unidade do Espírito a vida brilha, sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do Espírito em transformação, uma jornada calma, sem hesitação. Coração sereno, livre pra amar. Não há fronteiras que possam nos separar. No passo do jazz, dançando na luz, a união nos releva, nosso guiar é Jesus. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do Espírito em transformação, uma jornada calma, sem hesitação. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do Espírito em transformação, uma jornada calma, sem hesitação. Olá abençoada, com todas as bênçãos. Uma noite, um dia, uma tarde maravilhosa. E eu estou muito feliz por estar mais uma vez aqui podendo compartilhar com você mais uma informação preciosa do Evangelho da Graça de Deus. Um estudo que nós sempre temos aqui semanalmente no canal Crescendo em Graça Brasil, e peço a você que se inscreva se você ainda não fez isso. E se também achar importante, ative o sininho, porque cada vez que o vídeo subir, você vai ficar sabendo. Eu peço de coração que você pense. O estudo de hoje, ele é muito importante, cheio de detalhes importantíssimos para você que quer crescer em graça e apostolado. É importante que você pense, raciocine, não receba as coisas de uma forma mecânica, mas examine, porque o que nós vamos trazer aqui agora está tudo respaldado pela Bíblia de uma forma geral e principalmente pela palavra do Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus, o Evangelho do Cristo ressuscitado. O tema que nós vamos te entregar é a Igreja e os Templos de Deus. É isso mesmo. E talvez não tenha o significado que você possa estar imaginando, mas vamos lá. Esse estudo tem a finalidade de fazer um comparativo entre igreja e templos. A igreja é uma só, realmente é. Apesar que as congregações locais se reúnem em várias localidades, mas a igreja de Cristo é apenas uma. Os templos são milhares, milhões, depende. Vamos ao primeiro texto aqui, que é o texto inicial, é o pontapé inicial aqui desse estudo. Mateus capítulo 16, versos 16 e 18. Livro histórico, onde Jesus faz uma declaração histórica também. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou esta rocha, esta declaração, edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Em muitas traduções está escrito as portas do inferno. Não é. É as portas do Hades. E o que é Hades?
Hades era o deus mitológico grego do mundo inferior e dos mortos. Mitologia grega. Nos tempos antigos, as cidades eram cercadas por muros com portões enormes. Durante as batalhas, os portões dessas cidades costumavam ser o primeiro lugar que os seus inimigos atacavam. Isso se dava porque a proteção da cidade era determinada pela força ou poder do portão. A resistência dos portões é que determinavam o que aquela cidade iria enfrentar. Aqui, o que Jesus está declarando então? Está declarando que ele venceria a morte. Edificaria sua igreja e esta mesma igreja edificada superaria as portas do Hades, ou seja, o poder da morte. É bem importante que você compreenda isso. Em outras palavras, a igreja de Cristo edificada venceria a morte. Olha que lindo isso. Que tremendo isso. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou escrito aos Romanos na sequência deste tema. Romanos 14, 8 e 9. O verso está aí na tela para você. Paulo disse assim: pois se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Assim, pois, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque Cristo para isto morreu e ressuscitou. Veja o contexto anterior, tá certo? Para isto o Senhor viveu, morreu e ressuscitou. E voltou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos que vivem. Repetindo, voltou a viver. Aonde? Em quem o Senhor voltou a viver depois de ter morrido e ressuscitado? E de que maneira ele voltou a viver? Ah, muito bem. Esse é o ponto importante. Em quem o Senhor voltaria a viver e onde? Ora, em cada um de nós, seus filhos. O Senhor voltou a viver em cada um de nós. As evidências disso estarão no decorrer do estudo. Estarão aqui, quando o estudo for avançando, você vai entendendo. Onde é que está a prova disso, de que o Senhor voltou a viver em cada um de nós? 1 Coríntios 2,16. Veja o que ele nos deu. O que o apóstolo Paulo fala aqui? Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Uau, isso não é pouca coisa não. É muita coisa, é tudo. A mente de Cristo em nós, em mim, em você, em todos aqueles que são filhos de Deus, preparados para receber esta palavra da graça, neste momento, é só ativar a mente de Cristo. Ela fica à disposição 24 horas por dia. É verdade. Isso é muito mais, ter a mente de Cristo abençoada, é muito mais importante, é muito mais do que uma informação doutrinária. Porque as pessoas muitas vezes ouvem o texto, leem o texto e dizem: ah, isso aqui é doutrina, que bonito que é isso. Não é só bonito. Isto é vida em abundância. Esta informação praticada por cada um de nós, por você principalmente que me escuta e que me vê, neste momento, isto é vida para você. Se você ativar esta mente de Cristo no seu dia a dia, em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer momento, você vai ter vida em abundância. Sabe lá o que é ter a mente de Cristo? Ah, olha, é algo realmente fundamental para cada um de nós. E se nós temos a mente de Cristo, veja a sequência do entendimento. Vai comigo na sequência. Se nós temos a mente de Cristo, quem somos? Ora, quem somos? Somos deuses. Somos Cristos. Somos templos vivos. Ah, aí é que está. Por quê? Porque a mente é sinônimo de espírito. Quer dizer, a mente é eterna. O espírito é eterno, a mente é eterna. Somos eternos. Se eu fosse você, eu dava um grito aí. Oh, eu recebo essa palavra. Somos eternos, ou seja, quer dizer que jamais morreremos. Verdade ou não? Sim.
Veja os textos seguintes do Evangelho de Cristo. Vai vir uma sequência de textos e a gente vai comentando cada um deles. 1 Coríntios também, capítulo 6, versos 19 e 20. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós. Quem? O Espírito Santo. O qual tendes de Deus e que não sois vossos. Olha que entendimento interessante. Eu não sou meu, você não é seu. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a quem? A Deus. O Espírito Santo. A Deus. Porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço com o qual Cristo comprou a mim e a você e a tantos outros, seus filhos, em todas as nações, os espíritos? Qual foi o preço? A vida dele. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. O meu espírito e o seu espírito sempre foi de Deus. Sempre. Agora, o corpo ele comprou, pagou o preço para ter o nosso corpo também, para que o nosso corpo fosse templo dele, morada dele. O Espírito Santo é que habita em nós. Em 2 aos Coríntios agora, capítulo 6, verso 16, aí na sua tela, veja. E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Esta foi uma profecia, Paulo está falando disso aqui, mas ele não estava falando dele, nem de nada futuro, ele estava falando de uma profecia em Levítico 26, versos 11 e 12, que falava exatamente isso. Deus falando lá em Levítico, no Antigo Testamento, Deus falou isso, habitarei e andarei entre eles, se referindo também a Jesus de Nazaré, mas se referindo também a depois da cruz agora, onde nós estamos, depois da cruz, 2000 anos depois da cruz, onde nós podemos dizer que Deus habita e anda entre nós. De que maneira? Em cada um dos seus filhos. Ele está habitando, está andando no nosso meio, está vivendo em cada um de nós, o Espírito Santo. Isso é lindo, não é? É extraordinário, é maravilhoso. Vamos voltar um pouquinho a um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 24, só para você confirmar isso aqui na tua mente. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse foi o discurso de Paulo lá no Areópago, em Atenas, quando ele falou para o povo de lá a respeito do Deus desconhecido, que havia um altar lá ao Deus desconhecido, e ele aproveitou o gancho para dizer exatamente isso. Esse é o Deus que eles não conheciam e que não habitava em templos, como os deuses gregos habitavam lá nos templos, as esculturas, né? Os deuses gregos. Esse Deus aqui não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem é? O nosso Deus. E em que templo que ele habita? Em nossas mentes, que foi ele mesmo que fez, que criou antes da fundação do mundo. Que lindo, maravilhoso. Também em Atos 7,47 diz assim, Salomão lhe edificou uma casa. É verdade, Salomão quis fazer um templo para Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está não só em Atos 7,47, mas a profecia a respeito disso está em Isaías 66,1. Apenas para confirmar. Então Deus vive em mim. Diga, Deus vive em mim. Diga você aí. Deus vive em mim. Em minha mente, em meu espírito. E agora vamos a um texto que é longo, mas é importante que você pense nele. Cada detalhe é importante. Estamos falando do tema a igreja e os templos de Deus. 1 Coríntios 3, 9 a 17. Porque nós somos colaboradores de Deus, e vós, disse Paulo, sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto,
pus o fundamento, disse Paulo, e outro edifica em cima. Mas veja cada um como sobre edifica. Cada um o quê? Cada templo. Nós somos templos de Deus. Então, quem é que sobre edifica? Nós, os templos. Cada um de nós é um templo que tem que ver como vai sobre edificar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então isso quer dizer o quê? Que Paulo lançou o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas os dois, na verdade, quem está lançando o fundamento, quem está edificando ou quem edificou, foi Cristo. Paulo foi um instrumento para lançar o fundamento. O outro veio edificar, mas quem na verdade está por trás de tudo isso, o dono da igreja, é o próprio Cristo, ressuscitado. Que lindo isso! E cada um de nós, onde ele vive, os templos de Deus, estamos sobre-edificando. O que é sobre-edificar? Crescer em graça, fazer o acabamento deste edifício. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, essas são expressões que têm a ver com a graça. Madeira, feno e palha tem a ver com a lei. A obra de cada um será manifesta, vai aparecer. Quando a pessoa recebe a palavra do Evangelho da Graça, ela vai se manifestar, ela vai mostrar quem ela é. Se ela realmente está em graça, produzindo com suas obras, não religiosas, mas com suas obras de vida, de antemão preparadas, ouro, prata e pedras preciosas, ou se ela vai continuar no sistema religioso, madeira, feno e palha. A obra de cada um será manifesta, porque o dia a declarará. Que dia é esse? Olha, dia da transformação. No grande dia da transformação, certamente se saberá se aquelas obras eram ouro, prata e pedras preciosas ou eram madeira, feno e palha. Se forem ouro, prata e pedras preciosas, o que vai acontecer? Vai receber recompensa. Se for madeira, feno e palha, as obras da lei, a pessoa será salva, mas como que pelo fogo, porque não haverá recompensa. Veja o seguinte verso, a continuação. Pois por fogo será revelada, e a obra de cada um, seja qual for, o fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobreedificou, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, ainda que ele mesmo será salvo, ainda que como que por fogo. Não sabeis que sois templo de Deus? Veja que volta de novo o templo. Esse contexto todo está ligado ao templo de Deus, que somos nós. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, o qual sois vós, é santo. Veja a importância de entender isto aqui. A igreja não é um templo. A igreja é aquilo que Deus criou, que Cristo estabeleceu, a igreja. Eu edificarei a minha igreja. De que maneira ele edificaria a sua igreja, então? Através dos templos. Cada um de nós, que somos templos de Deus, estamos sobre-edificando em cima do fundamento e em cima da edificação que ele nos deu, através da sua palavra do Evangelho da Graça. Nós somos eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos templos de Deus. Que lindo isso! E agora eu deixo uma nota final com vocês todos. Este texto que você acabou de ver, este texto mais longo de 1 Coríntios, capítulo 3, isso mesmo, capítulo 3, 9 a 17. Este texto refere-se à edificação do templo de Deus em cada filho de Deus. Eu, você e todos aqueles que são filhos de Deus e que neste momento estão até acessando este vídeo, estão ouvindo esta palavra, este estudo importantíssimo. Eu tenho a apostila dele aqui, caso você queira
E se eu fosse você, eu pediria, através do WhatsApp, da Rádio Graça, do Facebook, como você preferir. Este texto refere-se à edificação do templo de Deus em cada filho, pois os templos edificados é que compõem a igreja de Cristo. Então a diferença entre igreja e templos. Não é verdade? A igreja de Cristo é quando os templos se reúnem, quando os templos se juntam para congregar, aí então está reunida a igreja de Cristo, o tribunal de Cristo. E o último texto que eu deixo com vocês nesse estudo precioso é Gálatas 4, 19 e 20. O que acontece com estes templos? Eles têm que ser formados. Veja o que Paulo disse aos Gálatas, que já estavam quase saindo da graça. Meus filhinhos, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gostaria de estar convosco agora mesmo e mudar de tom, pois estou perplexo a vosso respeito. O que Paulo está dizendo aqui? Os Gálatas receberam uma visita, depois da prisão de Paulo, receberam a visita dos apóstolos da lei de Moisés, principalmente Pedro, Tiago e João. E estes homens começaram a contradizer perante a igreja o que Paulo havia dito quando a fundou, quando a inaugurou. Não era uma igreja só, eram várias. Então Paulo disse aos Gálatas: meus filhinhos, por quem volto a sofrer dores de parto. Por quê? Porque ele gerou aquelas congregações. Ele gerou aquelas igrejas, ou aquela igreja, quando ele esteve lá entre elas, não é? Entre aqueles grupos que formavam aquelas igrejas da Galácia. E lá ele lhe passou a graça, a informação verdadeira do Evangelho da Graça. Os formou, mas ele pensou que aquela igreja estava formada. Ele pensou que Cristo estava naquelas mentes, mas aquelas igrejas estavam em debilidades. Aquelas congregações voltaram para a lei, estavam voltando para a lei. E Paulo disse: vou sofrer dores de parto novamente até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo estava querendo dizer? Que aqueles templos, cada uma daquelas pessoas que fazia parte daquela congregação ou daquelas congregações, eram templos de Deus que deveriam estar formados por Cristo, mas não estavam. E neste momento é muito importante, porque nos tempos em que nós estamos vivendo hoje é bem importante que você saiba quem você é. Você é um templo de Deus e Cristo precisa ser formado em cada um de nós, para que então nós cresçamos e para que então nós possamos sobre-edificar dentro daquilo que nós estamos aprendendo aqui agora. Diga: eu recebo que Cristo é formado em mim. Recebo que sou templo de Deus e recebo que faço parte da Igreja Mundial de Deus em todas as nações. Abba, Pai! Esse é o desejo, é o propósito desse estudo, levar você a entender o que é igreja e o que é templo, para compreender que esse templo precisa ser formado. Cristo formado em você, você é um templo perfeito, santo, maravilhoso, para a glória de Deus em toda a sua vida. Mais uma vez foi um privilégio. Pense nesse estudo, volte, ouça outra vez. Volte ao vídeo quantas vezes forem necessárias. Peça o áudio, que é muito mais importante você ouvir o que eu estou falando nesse momento, que não veio de mim, evidentemente, veio daquele que me ensinou. E é importante que você, ouvindo, você cresça. O que nós queremos é que você cresça, que você amadureça, para você não se deixar levar por nenhum vento de doutrina e por nenhuma interpretação falsa, e elas estão por aí, aos montes. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. O nosso encontro será no próximo vídeo, no próximo tema, no próximo estudo que nós traremos para você, se possível, na próxima semana. Um forte abraço, a cobertura angelical cuidando da sua vida e a mente de Cristo ativada em você para seguir
Crescendo em Graça. Até lá. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abba, Pai. Caminhava morto em vida, até que Ele me encontrou. E por sua verdadeira graça me salvou. Seu caminho e me fez entender. Sei que sou santo sem mancha diante dele. Oh, Cristo vive em mim. Já não tenho que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Não sabia quem eu era, desejou fazer-me entender sua graça e nela revelou. Agora estou completo, abençoado em seu amor. Caminho em boas obras que Ele preparou. Cristo vive em mim. Já não tenho que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque sei que Cristo vive em mim, porque sei que Cristo vive em mim. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.